Você está no ConstruiCast, a voz da construção, diretamente da construção off-site aqui no Sambódromo do AMB em São Paulo. Hoje eu vou fazer um bate-papo super legal com meu amigo engenheiro Zé Augusto e Marcos Pereira. ConstruiCast, arquitetura, engenharia, construção. Esse episódio é um oferecimento produtora de vídeos Infinity Plus e portal Hub e Construção. Vamos falar um pouco de construção industrializada, né? Estou aqui com o Zé Augusto, que é diretor da Abrafer, e o Marcos Pereira, coordenador da Gerdau Design. Coordenador da Gerdau Design. Então, vamos fazer um bate-papo aqui sobre construção industrializada de uma forma bem abrangente e dando início aqui, vamos falar do desafio de fazer grandes construções com a construção industrializada. Zé, eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho que você faz, né, de construção industrializada voltada para o mercado de aço e o que a gente pode contribuir aí nesse setor para dar mais velocidade nesse processo de industrialização, usando o aço, óbvio, como material predominante. Assim. Legal. Bem, esse tema da construção industrializada está tomando alguns contornos novos hoje em dia, mas não é um tema propriamente novo. Né? A Abrafer, onde eu sou vice-presidente, já existe há 49 anos e mesmo antes da Abrafer existir, já existia construção industrializada. O tocante é que ela era muito mais voltada para as áreas industriais, né? Que nas áreas industriais sempre já teve um pouco mais dessa pegada da industrialização da construção. O que a gente está vendo mais recentemente é trazer muito mais dessa construção industrializada para uma área que foi, historicamente, sempre muito da construção in situ, né? Que é a construção tradicional, que são as edificações de múltiplos andares ou mesmo residenciais. Né? Aí sim, a gente está vendo um movimento nesses últimos anos que está trazendo cada vez mais frequente a construção industrializada. Né? E assim, um dos grandes drivers no momento, né, deixa eu só recompor. Houve um primeiro driver que começou, sei lá, uns 10, 12 anos atrás, que era a questão da velocidade da construção. A construção industrializada ela consegue ser muito mais rápida. Né? Então, locais que eram muito sensíveis ao tempo de construção, por exemplo, o cidadão ia investir numa faculdade nova, de múltiplos andares. É um edifício de 2, 3, 5, 8, 20 andares, não importa. Né? Hospitais. Um hospital também, né? Ou um hotel. Né? O hotel, o hospital funcionam de uma maneira meio parecida do ponto de vista do investidor. Né? Tem uma receita diária, tem um nível médio de ocupação, e quanto mais diárias, mais cedo ele colocar, mais receita. Então essas áreas conseguiram olhar para o aço antes e dizer assim, opa, se eu fizer isso com a construção metálica já pré-fabricada nas fábricas, eu vou trazer para o meu site de uma forma muito mais rápida, a obra fica pronta mais cedo. E de fato, enquanto um prédio normal... Antecipa o faturamento, todo o fluxo financeiro é diferente. Exatamente. Né? Quanto uma obra normal leva aí, em média de 2 a 3 anos para ser feita, num prédio alto, vamos dizer assim, 15, 20 andares ou mais, a gente consegue trazer isso para metade ou menos da metade do tempo usando a construção industrializada. E nesse, né? quando aproveitar aqui, né, que eu estou aqui com indústria, né, e um beneficiador, quando a gente fala de construção de prédios de múltiplos andares, quando se fala em construção metálica, a gente, assim, pergunta de leigo que eu ouço muito do mercado, né? Quais são as dificuldades para você conseguir essa grande escala? Porque eu ouço que a gente precisa de uma estrutura mais rígida, por exemplo, como alguma área ali de concreto para dar essa rigidez. Como que funciona? Já vou chegar nesse ponto para você então, mas só concluindo o raciocínio anterior, Tá. Né? Aquele primeiro boom foi da velocidade da construção e hoje a gente está vendo um outro boom motivado pela escassez de mão de obra. Né? Então assim, nos centros, não vou dizer nem nos grandes centros, mas nos centros com grande demanda de construção, né? São Paulo é o maior exemplo do Brasil, por ser a maior cidade do Brasil, né? A gente está vendo uma necessidade de buscar alternativas que consigam fazer a obra com menos gente. Porque está faltando gente para vir trabalhar. Não tem mais carpinteiro em quantidade disponível suficiente, pedreiro, não tem mais bom assentador de um monte de coisa. Né? Não tem. Tem pesquisas que se tu pega na região Nordeste, tem alguns estados que a média do canteiro já está passando 50 anos. 50 anos. Então, assim, tem uma região do país que a gente está vendo isso muito acontecer ali no litoral de Santa Catarina, né? Aquela região que compreende desde Balneário Camboriú, agora começando um pouquinho antes, até depois de Itapema, Meia Praia, Porto Belo, Sarras. etc., de Sarras. Né? Só na micro-região ali de Porto Belo, Meia Praia, Itapema, tem mais de 500 obras simultâneas hoje. Né? E não é uma metrópole que tem em São Paulo que tem 10 milhões de pessoas. Né? Ali tem o quê? Porto Belo deve ter 30 mil habitantes, Itapema é um pouco maior, mas talvez chegue a 50. Ou seja, não é uma região ali que tem uma quantidade... Não tem mais de 1 milhão de pessoas na região, muito menos que isso. Né? Eu até me questionei quem que vai morar naquela quantidade de prédios que estão construindo ali. Também tem isso. Mas, enfim, as construções precisam sair. E agora esse boom é que a gente consegue fazer uma obra em construção industrializada
ocupando muito menos gente. E mais que isso, como é um pessoal mais especializado e as obras são mais rápidas, é um pessoal que a gente vem, monta um canteiro, né? Aquele pessoal termina e vai fazer outra obra em outro lugar. Então você não demanda muita mão de obra da região. Então você não sobrecarrega aquela mão de obra já indisponível da região. Você traz um pessoal com muito menos gente. Uma grua, uma equipe de quantas pessoas, mais ou menos? Umas 15, 20 pessoas montam a obra. No máximo 15, às vezes até 12, né? 20 Sim. pessoas montam obra daquela? Exatamente. Se você Com tem uma duas frente de gruas, montagem. duas gruas com 2 frentes de montagem, 25 pessoas resolve a obra, 30 no máximo. Por quê? Porque não tem tanta coisa para fazer, as peças estão prontas. Sem a Você vai- necessidade de um guindaste, por exemplo. A grua é o equipamento de elevação. Não, tudo mas bem, não você precisa do tem a guindaste. grua, mas Isso. dependendo do braço que ela suporta, ela consegue pegar essas estruturas, que é muito mais leve. Sim, e a gente dimensiona também isso já no projeto em função do equipamento que você vai ter, né? Se você tem um equipamento um pouco mais robusto, você faz peças um pouco maiores, mais pesadas. Se o seu equipamento não tem tanta capacidade, você faz peças um pouco menores, mas resolve do mesmo jeito. E, consequentemente, você reduz o transtorno É, ali né, naquela e região. a região ela tem uma particularidade também, que se tu for ver, boa parte dos incorporadores que estão lá agora com muitos canteiros são empresas que têm 5, 10 anos. E aí eles estão mais propensos à inovação também. Diferente das nossas construtoras aqui, por exemplo, em São Paulo, que tem já 60, 80 anos e tem a receitinha ali muito bem feita, lá o pessoal começou a crescer numa velocidade muito exponencial pela quantidade de obras que o Zé comentou, e agora eles não estão conseguindo dar conta da quantidade de canteiros e de land bank que eles mesmos criaram lá. Então, o cara, 1, 2 anos atrás, ele tinha 3 canteiros ao mesmo tempo, agora ele está com 15. Então, a industrialização para ele lá faz muito sentido, porque ele não está ele tá jogando, ele não consegue nem jogar entre as obras dele mais o pessoal, assim, sabe? Mas isso acaba sendo uma imposição, né, Zé? Assim, ele não tem outra alternativa a não ser industrializar. Assim, a outra alternativa que ele tem é tocar as obras num ritmo mais lento, né? Empurrando. Importar gente de fora, que isso tem sido feito faz um tempo, mas mesmo assim já está ficando mais difícil, né? Começa a aumentar o custo também da mão Exatamente. de obra. Tu tem que... Muito, uma concorrência. O jeito mais fácil do regime de obra é roubar da obra do lado, daí o outro rouba de volta, e aí os custos vão subindo e você não tem uma confiabilidade. Isso é outra coisa, a construção metálica, a construção industrializada, por ela ter sido feita em fábrica, né? E falando especificamente da construção metálica, que é o que eu entendo, né? As tolerâncias suas são muito menores. A gente fabrica na fábrica milimetricamente. A tolerância pode ser mais ou menos 1 milímetro em geral, né? Então aquilo entra na obra e encaixa. Você não precisa ficar fazendo ajustes, etc. Então o encaixe é muito mais rápido que construir tudo isso, né? Agora, voltando ao outro ponto que você me questionou, da rigidez, etc. Né? Sim, quando você vai para prédios, né, de múltiplos andares, essa construção metálica, quais são os desafios que você precisa vencer? Né? Então, essa questão, existe esse conceito, né? Primeiro que de novo, deixa eu só corrigir, né? Eu estou trabalhando numa empresa de estrutura metálica, mas antes de tudo sou engenheiro civil, né? Sim. E como engenheiro a gente conhece os materiais, né, e as características melhor de cada material. Tá? Então, não existe, para mim, uma construção só metálica. Ela tem que se interagir com os outros materiais, como não existe construção de concreto. É legal eu esse nunca vi um ponto que você prédio, tá trazendo. eu nunca vi um prédio de concreto. Eu vi prédio de concreto armado. Tem uma porção de ferro lá dentro. Aliás, a Gerdau deve vender um monte de aço para colocar dentro dos prédios de concreto, não é verdade? Sim. Da mesma forma, eu nunca vi um prédio só metálico, quer dizer, com raríssimas exceções, né? A laje sempre é concreto, né? Fundação. Isso, fundação e tudo sim. mais. Você né? tem os dois, né? Você tem ali Isso. o conjunto, né? Exatamente. Então a gente fala assim que a construção hoje é uma construção mista. Ou ela é predominantemente em concreto ou é predominantemente metálica, né? Numa construção de concreto armado, você tem uma taxa de uso de aço de, sei lá, de uns 15 quilos por metro quadrado de aço. Né? Na construção metálica, né, aí depende um pouco da característica, mas a tua taxa vai para 40, 50 quilos por metro quadrado de aço. É maior a taxa, reduz o consumo de concreto. Né? Mas assim, as vigas que a gente projeta e que a gente executa são vigas mistas. Como é que a gente faz uma viga mista? A gente faz uma viga de aço, né? A gente coloca uns conectores em cima, né, que são conectores de cisalhamento, ou do nome original em inglês, os stud bolts, que quando você concreta a laje em cima, ele força a viga e a laje trabalharem junto. Né? Através da forma metálica, normalmente, também. Isso, a gente usa a forma metálica, que é o tal do steel deck, ou forma laje, né, que o pessoal chama, mas dá para fazer sem também, se quiser. Sim. Uma laje é algo que tem algumas outras características que agiliza mais. Fora o misto, tem a obra híbrida, né? Onde tu mistura os sistemas, assim, o pré-fabricado com a metálica, e não necessariamente eles vão estar trabalhando 100% junto também, né? A laje, aquela famosa laje Pi, ela se encaixa bem com a metálica? Ela pode se encaixar bem, mas não é a solução principal quando você usa estrutura metálica.
Tá? O Entendi. principal é a forma metálica. É. A alveolar, ela dá um resultado bom também, só que acaba que tu tem que fazer um pouco de trabalho em campo. Mas até laje com forma convencional tu consegue já fazer. fizemos. Aqui em São Paulo tem uma universidade que a gente fez com forma convencional. No mesmo conceito de criar conexões na viga, faz uma forma convencional, concreta, e os dois sistemas trabalham junto. Quando os sistemas trabalham junto, você faz com que, quando você sujeita a viga a um carregamento, né, ela sofre processo de flambagem. Na flambagem você tem tração na parte inferior, que acaba sendo absorvida pelo aço, que é um excelente elemento para tração, e a compressão na mesa superior, junto com a laje, a compressão acaba passando grande parte dela pela laje. E o concreto é um elemento de concessão fantástico para absorver. Cada um trabalha com a sua compressão. melhor Isso. característica, né? Daí, não quero fugir da sua pergunta, tá? Você está perguntando do núcleo rígido, né? Sim. O que acontece? O aço, por si só, ele tem uma rigidez enorme. Tá? Se você comparar a modularidade dos dois, é brutal a diferença. Mas existem alguns elementos que acabam sendo naturalmente concretos. Por exemplo, quando você vai fazer a escada enclausurada, a escada de incêndio, tá? Você tem que ter ali uma parede relativamente resistente, que geralmente o pessoal faz com bloco de concreto. Tá? Ou, se você migrar aquela parede para fazer uma parede de concreto, tá? Aquilo vira um elemento estrutural em concreto muito rígido. E aí sim a gente pode lançar a mão que, opa, já tem um elemento estrutural rígido ali, eu vou aliviar a necessidade de elementos metálicos para dar rigidez do prédio, me apoiando naquele núcleo. Então essa solução do núcleo de concreto ou das colunas mistas, tem colunas que a gente faz uma casca metálica com um tubo, um perfil você quadrado, enche de concreto. enche de concreto, vira também uma coluna mista. Né? Isso tem a função do quê? Buscar sistemas híbridos que resulte num custo por metro quadrado mais interessante. E né? essa solução também, ela está relacionada ao custo. né? Exatamente. É muito Isso é relacionado ao interessante. custo. Porque assim, corriqueiramente você tem, né, em todos os edifícios altos, você tem um núcleo composto pelos elevadores e escada. Elevador e escada é a circulação do prédio, está vertical. sempre junto. Né? E por você já ter ali muitos elementos que suportam o elevador e a escada, é comum você usar em cima a caixa d'água. Então, naquela prumada, a maioria das soluções dos prédios são assim. Não vou dizer que são todas, mas a maioria são assim. Ou Quando no caso de Camboriú, um heliponto. Isso, um heliponto, né? Exatamente. E ali, quando você cria esse núcleo de uma forma, faz ele em concreto, você cria uma rigidez grande, mas ele é pequeno. Você consegue fazer ele com tecnologias novas, tipo forma deslizante, etc., muito rápido. E aí a gente vem com a estrutura metálica, a gente projeta ela. Se eu já tenho um núcleo rígido, eu alivio o sistema de contraventamento da estrutura e projeto a estrutura metálica mais para cargas verticais, tá? Predominantemente, e me apoio horizontalmente nesse núcleo. Mas esse núcleo não é condição sine qua non, longe disso. A gente consegue fazer a própria estabilização, seja simulando um núcleo metálico, ou seja nem fazendo um núcleo, fazendo um sistema de contraventamento. Que aí é muito questão de concepção de arquitetura também. Exatamente. Se tu consegue fazer um prédio super alto só com estrutura metálica, só que aí tu tem que pensar que tu vai ter que tirar partido daquela estrutura com a arquitetura, porque tu vai ter a fachada toda contraventada e tudo mais. E não é o conceito que a gente trabalha hoje, muito é conversão, né? Exatamente. Quando vocês conhecem muitos prédios icônicos mundo afora, tem um bem famoso em Londres, eu não sei exatamente o nome dele, mas que parece um pepino assim, né? E que por fora você vê, ele é todo em X, todo cruzado os elementos. Aquilo é a estruturação externa do prédio. Né? Aliás, a posição mais eficiente do contraventamento é mais externo. longe possível, na parte mais externa possível. E o núcleo é o inverso. Exatamente, o núcleo é inverso. Então, existem concepções, muitas vezes, que partem da arquitetura, que dão essa definição. O que ele falou é verdade. Hoje em dia a gente tem visto os construtores, né, começarem a obra de uma maneira tradicional e aí se depararem no meio do caminho e falar assim, rapaz, mas se eu continuar assim, eu tô vendo que eu vou dar com a cabeça na parede ali, né? Seja porque vou demorar muito mais tempo do que eu queria, né? Seja porque eu não tô achando já mão de obra para fazer os que eu tenho aqui, como é que eu lanço mais esse outro prédio? E daí eles começam a procurar, o que eu posso fazer diferente? Né? E a nível de custo, tá? Por mais que ainda a estrutura metálica ou mista, né, possa custar um pouquinho a mais do que a estrutura convencional, né? Se você consegue precificar o custo da sua obra no custo do dinheiro ao tempo, e aqui no Brasil isso é super evidente, né? Com uma Selic passando de 14% ao ano, se você ganha um ano de obra, né? Sim. Você tem É uma ganho obra que nem financeiro agora enorme, que está muito na mídia, que é o Sena, que vai ficar 10 anos.
que já não vai ser o Brasil daqui a 10 anos, Eu né? imagino. A imprevisibilidade que a gente tem. É difícil de apostar no ano que vem, né? O que acontece. Exatamente, Então. exatamente. E sabe uma pergunta que eu queria fazer para vocês, aproveitando, né, que eu tô com a indústria e com o beneficiador aqui, Aham. numa tomada de decisão de um construtor por um prédio, por exemplo, para construir um prédio em estrutura metálica, qual que é o papel, né, da indústria e do beneficiador nessa etapa de projeto, para que aquilo seja de fato possível executar? Então, existe uma sinergia grande entre os dois. Né? O Marcos vai falar, a Gerdau Design busca apoiar muitos clientes com isso, né? Hoje o foco principal nosso é esse, porque que nem eu comentei ali e o Zé trouxe, né? A gente hoje está entrando no time errado, né, na obra. A gente está entrando um produto que já foi definido, né, de incorporação, e aí por algum desvio de rota se cogitou fazer a transformação para uma solução industrializada. O nosso trabalho hoje é conseguir chegar na fase ainda anterior à definição desse projeto, fazer análise de viabilidade financeira, mostrar esse dinheiro no tempo, que nem o Zé comentou, para mostrar que se a concepção ela for pensada desde o início, aquele gap que existe, se tu olhar só estrutura com estrutura, né, a gente consegue aproximar muito, se a concepção for pensada desde o início. E isso é um trabalho que tem que fazer no arquiteto, tem que fazer no investidor, tem que fazer no consultor, porque muda muitas características. O vão que eu tenho que utilizar entre colunas, a modularidade que eu tenho que dar para conseguir depois aproveitar o melhor da forma metálica. Então, depois que eu já tenho a concepção, se ela foi pensada para um sistema, e eu tenho que trabalhar em cima daquilo, eu perco dinheiro realmente, porque eu não... Ou deixo de ganhar. Deixo de ganhar dinheiro, porque eu não consigo fazer o mais otimizado que E quando a gente fala de estrutura em aço, a gente faz... tudo muito otimizado, a gente faz tudo muito customizado, né? A viga ela é dimensionada para aquela situação, sabe? Deixa eu explicar um pouco mais, que talvez o pessoal que não está no dia a dia, que a gente não tenha entendido. Né? Quando eu vou lançar uma estrutura de concreto, a distância entre colunas tem um padrão. Às vezes é 5 metros, às vezes é 6 metros, não passa muito disso, 7. Né? Quando a gente vai para a estrutura metálica, a distância entre colunas já é maior. 8, 9, 10 metros. Né? Isso traz uma série de benefícios. Começa com benefício arquitetônico. Né? O arquiteto geralmente não gosta da coluna no meio. Vou fazer uma sala grande num prédio padrão A. Né? A sala tem 12 metros de largura. E o cara falou, meu Deus, se colocar uma viga de concreto com 12 metros, a viga vai dar mais de metro de altura, eu perco a altura do prédio. Não, vamos fazer metálica. As alturas das vigas metálicas são geralmente metade das alturas das vigas de concreto. Então você vence vãos maiores sem... E você ganha área também, ganha né? pé direito, né? Sim. E ganha áreas mais livres. Área então, útil. Eu outro dia fiz um bate-papo, o meu entrevistado falou que ele, em um ele conseguiu ganhar um andar a mais. Isso. Por conta da utilização da estrutura metálica. Exatamente. Faz sentido isso? Faz, claro que faz, porque se você fala assim, vou ter um prédio de 30 andares, né? Se eu usar vigas de concreto para aquele vão determinado, por exemplo, eu vou ter lá 60 centímetros de altura de cada viga. Né? Então, agora se eu trocar para metálica, se cai para 30 centímetros, eu ganho 30 centímetros em cada viga, ou seja, em cada andar. Ou seja, em 10 andares eu ganho 3 metros. Né? Em 12 andares eu ganho 3,60 metros, que é mais ou menos o pé direito de um prédio de bom padrão, 3,60 metros. Então, em 12 andares já ganho mais um. Né? Ok, tem algumas cidades do Brasil que não se importa da altura. Perdi e faço uma prédio mais alto. Mas tem várias outras cidades, aqui em São Paulo, por exemplo, que você tem os cones de aviação, de aproximação, onde você tem uma altura máxima para a tua edificação ali. Não deixa você fazer 1 centímetro mais alto do que aquilo. Aquela legislação fala tantos metros no máximo. E então, isso potencializa outras soluções industrializadas, como a própria fachada. Se eu estou conseguindo resolver o prédio com uma altura menor, vamos dizer assim, eu estou gastando menos na fachada também. Exatamente. Seja vidro, seja o que seja. E responder, só concluindo aquele raciocínio, quando você tem vãos maiores, você tem como resultado uma quantidade menor de colunas. Se você tem uma quantidade menor de colunas, você tem uma quantidade menor de fundações. Né? E se você tem menos fundações, você tem um custo menor. E outro aspecto da construção metálica. Membro por membro, coluna por coluna, viga por viga. Né? A solução metálica geralmente pesa perto de 1/4 da solução do concreto, peso próprio da estrutura. Né? Quando então considerando a estrutura. Isso, né? então assim, se você tem uma coluna, uma promada de colunas num prédio,
né? Que a carga vertical pelo peso próprio, não estou falando das sobrecargas que são iguais, nem das cargas de vento, que é outra coisa. Mas se pelo peso próprio você tem uma contribuição aqui naquela prumada de 100 toneladas, se você spread for metálico, vai te dar uma contribuição na casa de 25 toneladas. Né? Então, assim, você também tem menores cargas verticais a ser absorvidas nas fundações. Né? Esses vãos maiores não estão limitados só a prédios. Né? A gente faz muita obra de ponte e viaduto também. Né? Ponte e viaduto é uma coisa muito comum com o mesmo racional. Né? Muitas vezes você tem uma obra de um viaduto de concreto, onde você tem múltiplos vãos de 20 metros. É uma solução padrão em concreto usar vigas de 20 metros. Né? Teve um case muito interessante que a gente fez lá em Itajaí, Santa Catarina, por acaso. Tinha dois vãos de 20, teve uma patologia lá, a ponte caiu, né, por causa do apoio intermediário. A gente trocou por um vão de 40. A viga metálica de 40 metros é eficiente, é econômica. A viga de 40 metros em concreto já não é tão simples, né, porque fica um elemento super pesado, difícil de montar, etc. Né. Então, não só na questão dos prédios, mas em outros elementos, o aço tem essa característica. Né. É muito fácil observar isso, talvez as pessoas não pararam para pensar, mas galpão, né? Você olha para galpão. Sim. O pessoal começa o galpão, coluna de concreto, na hora que olha para cima, aqui mesmo, né, no teu, é aço. Né? Por que é aço? Né? Por que não fizeram, por que não faz a cobertura de um galpão de concreto? Porque fica um negócio monstruoso, pesado. Se você tiver um vão de galpão de 50 metros, não sei se você consegue resolver em concreto. É por isso que na indústria teve essa adoção primeiro, que é uma questão técnica mesmo, né? Tu conseguir vencer um vão de 50 metros com uma viga em concreto, tu tem uma viga de viaduto praticamente. Você fala dessa parte aqui, né? Você vê que é uma coisa é bem esbelto, né? Você usou o aço aqui e ficou uma coisa esbelta, né? Ou seja, a união de dois módulos, a gente tem uma... Exatamente. Você perdeu aquilo 15 centímetros, né? Bem, mais que isso. E você consegue vencer um vão que tem uns 6 metros de vão. E o que a gente... Quando você fala, Zé e Marcos, dessa parte de... que às vezes a gente acaba entrando num tempo errado da obra. O que a gente consegue fazer para ajudar, pelo menos industrializar parte dessas obras que começaram ali de repente de uma forma errada, sabe? E até no próprio concreto no Brasil, a gente é referência, porque a gente industrializou a construção em concreto aqui de uma maneira que tem países da Europa e Estados Unidos que constroem muito em aço, que eles não têm o nível de produtividade que a gente tem aqui no concreto. Você está falando das formas pré-cortadas para dobradas, as armaduras, né, pré-cortadas para dobradas, né? Exato. As formas metálicas lá para... Formas metálicas fundidas também. Que se usa muito no Minha Casa Minha Vida. Esse tipo de sistema são sistemas que foram desenvolvidos aqui, eles também são níveis de industrialização que a gente consegue levar para o canteiro. E hoje, que nem tu comentou, a gente tem um déficit de industrialização considerável. E é difícil tu chegar no incorporador lá, né, Zé, aí, vida inteira eu fiz assim, agora faz uma obra 100% metálica. Às vezes cara, eu fazia aqui eu comprava a barra reta, e aí tô cortando e dobrando em obra, gerando desperdício, precisando numa área para fazer isso. Levei para uma indústria que faz o corte e dobra, eu já estou levando para o off-site, já estou conseguindo trazer um nível de industrialização. Trocar barra solta por uma tela. Isso já é um início, sabe? E aí tu vai escalando, né? Tem painelização, tem... A gente tem que trabalhar na cadeia inteira, né? Então a gente tem que começar muito antes do projeto, né? A gente tem que começar divulgando, qualificando, explicando para as pessoas já na época da faculdade. Né? Sim. A gente recebe muita visita de estudantes lá, aliás, se uma faculdade quiser fazer visita, nos contactos que a gente proporciona isso, para mostrar. Eu mesmo fiz faculdade de engenharia, tinha um ano de estruturas dividido em metade concreto, metade aço e metade madeira. Eu saí lá sabendo muito pouquinho. Né? E umas 9 disciplinas voltadas para concreto. Exatamente. Então, assim, e depois a gente começa fazendo um trabalho com os arquitetos, né? Mostrando para eles a solução. O arquiteto realmente adota muito fácil a estrutura metálica, porque realmente ele tem vantagens arquitetônicas bem interessantes. Tá? E depois a gente tem feito esse trabalho com quem usa mesmo, os donos de construtoras, os engenheiros de construtoras, mostrando aquilo. Então, eu acho assim, que quando as tecnologias vão sendo incorporando, elas vão sendo absorvidas a mais ou menos. Eu lembro que quando eu entrei na Abrafer em 1999, ainda um método prioritário de desenho, não faz tanto tempo atrás, 99, hein? Recente, era o desenho, né, 2D, AutoCAD. Né? Não existia desenho 3D. E lá pelo ano 2002, por aí, a gente comprou um sistema em 3D de fazer, que é o precursor do BIM. Né? O BIM a gente usa na larga escala hoje. Né? Eu lembro muito bem, né? Eu estava aprendendo na época, mas a gente via aqueles projetistas mais antigos, né? De começo, né?
aprender tu mexer com esse treco é muito Tem uma complicado. resistência. Né? E aí eles começaram a perceber, num prazo relativamente rápido, meses, ou menos de um ano, que aquela rapaziada que tinha adotado o BIM estava produzindo muito mais com eles, com muito menos erro, né? E aí eles mesmos falaram assim, vem cá, como é que aprende aquilo mesmo? Porque eu quero deixar esse 2D do AutoCAD e vou trabalhando 3D, né? E hoje em dia é isso, sabe? Hoje em dia a realidade, né? Por exemplo, a gente está fazendo obra de um shopping em Maceió, né? Começamos a obra com o quê? Com escaneamento 3D. Começamos a obra com escaneamento 3D, trazemos uma nuvem de ponto importada para o sistema 3D, lança a estrutura toda em BIM, compatibiliza o lançamento 3D com o BIM, sai uma estrutura perfeita, precisa nas dimensões, verificando todas as interferências que nem no projeto básico existia. Tinha uma cara não estava prevista, tinha uma coluna que saltou um pouco mais da execução, não estava prevista, mas você traz, e aí você faz aquela construção toda em fábrica, né? Transporta para lá e você monta. Né? Monta, o pessoal gosta de falar muito, monta que nem um Lego, mais ou menos Monta isso. que nem né? um Lego, sim. Mais ou menos isso. Né? É um manualzinho ali que você vai Isso, fazendo a né? montagem, sim. E assim, outra coisa, né? Não tem perda. Né? Porque na construção tradicional você tem muita perda que é difícil de ser contabilizada. Né? Quanto a mais de madeira ou de forma que você gastou, né? Quanto a mais você perdeu nas concretagens, nos volumes, você Muito tem que custo pedir, indireto. você tem que pedir mais uma betoneira de caminhão, mais um caminhão, porque não deu. Mas daí usou metade, aquela outra metade sobrou, não tinha lugar para concretar. Né? Isso nem Então, chega a ser um custo, né, que você está perdendo invisível, porque ele está muito visível, né? exatamente. Então, esse desperdício. Não, e tu pensa que no formato que as obras estão hoje, que nem o Zé comentou, no sistema tradicional, que às vezes levam 3, até mais tempo, isso se perde, esse controle se perde ao longo do tempo também. Exatamente. E aí isso some no orçamento. E só complementando ali, que tu perguntou o que a indústria também contribui, uma coisa, além do trabalho do CBCA, que ele faz também de educação, gera manual, a gente também gera muito manual, gera os videocases que a gente desenvolveu contigo também para pegar cases relevantes e mostrar a visão do investidor também, do arquiteto, por que ele tomou aquela solução. E agora que o Zé comentou a questão do BIM ali, a metodologia também do BIM, a gente acredita que vai impulsionar muito a industrialização. Que no Brasil a gente tem essa coisa de muito do as-built ali, né? Resolver na obra. Sim. E aí, com a metodologia BIM cada vez sendo mais implementada, a gente tem que fazer o planejamento da obra virtualmente antes, né? Tu realmente faz uma construção virtual. E aí, quando tu começa a ter que planejar antes, aí a solução industrializada, ela fica muito mais eficiente. Por isso que a gente tem todos os objetos, hoje nossos produtos também, todos já estão com biblioteca BIM. Eu vou fazer uma última pergunta para vocês. A gente tem uma máxima, né? Inclusive você falou que essas construtoras mais recentes, elas estão muito mais propícias a inovar. Né? Então, ou seja, as mais antigas, elas têm um pouco mais de resistência. O que na visão sua, Marcos e Zé Augusto, a gente poderia fazer, de repente, para tentar abrir a mentalidade dessas pessoas, para que eles tentem também, ou seja, eles têm muito mais experiência, qual seria a forma correta de mostrar para esses caras que esse caminho, ele pode ser melhor? Tem alguns fatores. Eu acho que tem esse trabalho de educação que a gente tem que fazer, uma coisa que a gente não começou hoje, já tem há muito tempo que a gente vem batendo nessa tecla que tem que trabalhar a academia, que tem que trabalhar os projetistas, arquitetos. Tem a questão que tu mesmo comentou que o Zé também trouxe da mão de obra ali, que está ficando escasso, então vai naturalmente ser empurrado para esse caminho. Reforma que tem se falado, tributária pode ajudar também. A questão tributária é muito importante. Mas o ponto, eu acho que agora é realmente a gente começar a aproximar e fazer a conta junto, assim, sabe? Estudar o projeto numa fase ainda mais de concepção, a gente não virar uma alternativa quando alguma coisa deu errado, a gente conseguir se mostrar parceiro desde o início. E não é toda obra que vai caber o sistema pré-fabricado, o sistema de estrutura metálica, steel frame, wood frame, qual for. Elas têm vantagens e desvantagens, né? Então, é muito da sensibilidade da gente entender também aonde que o sistema ele vai ser mais eficiente. E até misturando sistemas que nem a gente estava falando no início. Né? O teu dizer 11, deixa eu pegar esse gancho. Eu acho que a base é a informação, né? Capacitar as pessoas. Existe muito
muita informação equivocada ainda, né? Tem gente que eu chego para conversar, fala assim, tá, mas eu tô perto da minha cidade é litorânea, eu não vou fazer prédio metálico aqui, eu acho que ferruja, né? Aí, eu, às vezes, dou uma resposta e falo assim, pô, que interessante. Navio é feito do quê mesmo? De concreto, né? Não, é feito de aço. Isso dá um corte. E por que ele não enferruja? Bem, porque Faz ele tem sentido, um sistema de não, realmente, ele tem um sistema de proteção eficiente. Hoje em dia, os sistemas de pintura que existem são maravilhosos. Tem solução de pintura para tudo. Né? Todas Assim, as FPSOs da Petrobras lá. Tudo. Outra coisa, falar, tá, e o seu concreto pré-moldado não tem problema. Quantas obras, aos milhares, tem patologia de recobrimento, fissurou, soltou, bateu, etc., que expõe a parte dos vergalhões dentro, que ele começa a enferrujar. Né? Então, assim, por quê? Porque teve uma patologia, porque foi feito adequadamente. Né? Não devia enferrujar. O recobrimento era para proteger. Na estrutura metálica é a mesma coisa. A estrutura metálica bem feita, com boa proteção de combustível, não vai enferrujar. Né? Então, é a boa prática. Mostrar as possibilidades, mostrar aquilo que pode ser feito, mostrar as características. É aquilo que o Marco falou. A gente não está aqui achando que trouxe uma solução para tudo, que vai resolver todos os problemas. Negativo. A gente está aqui trazendo uma alternativa, que é, sim, muito boa em N casos, que em outros casos a solução melhor é concreto, que em outros casos é a mista, que em outros casos é a madeira. E mais, também romper outros desconhecimentos, os preconceitos. O aço, ele tem uma dilatação diferente, então todas as minhas paredes vão trincar. Peraí, não é bem assim. Existem N boas práticas, boas técnicas que você pode usar qualquer tipo de revestimento. Né? Se você está com um conceito inteiro de usar industrializado, o revestimento do light steel frame casa muito bem. Não, eu sou mais tradicional, gostaria de usar alvenaria externa em alvenaria mesmo. Tem várias técnicas para você assentar alvenaria junto com a estrutura metálica que não causa fissura. Né? Como você falou, né? Informação então, é tudo. E a gente tem que trabalhar isso como cadeia também, né? Que às vezes as nossas indústrias são muito... eu só faço steel frame, eu só faço estrutura, eu só faço o sistema de laje. Se a gente pensa mais como cadeia, a gente se potencializa também. O sistema de fachada mesmo, para eles é muita vantagem utilizar o teu esqueleto metálico, vamos dizer assim. Porque ele consegue vir mais panelizado, a gente trabalha no milímetro, né? Uhum. Então, ele consegue já vir com os módulos prontos para encaixar numa obra convencional. Cara, é impossível ter prumo ali. Então, ele acaba que parte da vantagem da industrialização dele, ele perde, que ele tem que ficar ali no canteiro cortando, ajustando ali os montantes dele. Isso na obra que já é mais industrializada já é resolvido também. É muito bacana. Queria até ficar mais tempo com vocês para a gente conversar mais. Queria agora passar 1 minuto para você dar suas considerações finais, depois 1 minuto para o Zé, para a gente encerrar esse conteúdo que, diga-se de passagem, está sensacional. Começa com você, Marcos. Obrigado. Então, pessoal, obrigado aí. Eu acho que a mensagem está passada, né? A gente quer realmente levar mais informação. É um tema que está cada vez mais latente. Tem várias empresas que começaram a dar mais foco, acho, mais luz nesse tema também, então está nos ajudando. E aproveitar para fazer um convite, que agora a gente tem o Prêmio Talento, que é uma parceria nossa com a ABS, né? E é um local também onde não é só a estrutura mais diferente, mais especial. Tudo isso, eu consegui trazer uma solução inovadora, consegui aumentar a produtividade da minha obra, tudo isso é levado em conta lá. Então, fica um convite para os projetistas a inscreverem seus projetos, que é um prêmio bem legal, e para trabalhar isso que eu comentei da cadeia ali, que a gente tem que todo mundo, o projetista tem que estar de mão dada com o fabricante, que tem que estar de mão dada com a indústria, que tem que estar de mão dada com o sistema de fachada. E a gente pensando como cadeia, com certeza a gente vai aumentar muito a produtividade do Brasil e trazer mais resultado para todo mundo. União é tudo. Zé, legal. Com você. Bem, queria, Paulo, agradecer a você, a equipe, o espaço, o convite para vir aqui falar. Eu venho sempre que pedirem, tá? Porque está dentro daquele nossa meta de divulgação, de conversa sobre o tema. Tá? Queria deixar também, eu sou vice-presidente da ABSEM, colocar a ABSEM à disposição. Existem N associações, a ABSEM, a Associação Brasileira de Construção Metálica, tem o Centro Brasileiro da Construção em Aço, que é o CBCA, tem o Instituto Aço Brasil. Os fabricantes, em geral, vocês vão se surpreender como eles são receptivos para esclarecer, para tirar dúvidas, né? Para conversar, porque todos eles estão imbuídos um pouco de divulgar o tema. Né? Se vocês quiserem, podem me contactar, podem buscar a Abrafer, quiserem fazer visita, ou seja, a gente está aí justamente para tornar esse ecossistema mais conhecido, para proporcionar que o profissional que está fazendo a obra, a construção, o projeto, tenha uma decisão
acertada, né? Possa passar pelos tipos de materiais que ele possa escolher, possa ver as características de cada um e possa fazer uma escolha adequada. Tá? Então, obrigado novamente. Tá? E Isso aí, vai Zé. ser um prazer conversar de novo com vocês. Obrigado, Zé. Obrigado, Obrigado. Marcos. Então, mais uma vez, agradecer a sua audiência. E se você tiver alguma dúvida ou quiser colaborar com alguma coisa, coloca nos comentários. Vai ter o contato do Zé e do Marcos aqui também na descrição do vídeo. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no ConstruiCast. Obrigado. A voz da construção, tá? Só para lembrar.